Olá, tudo bem? Está começando agora mais um da sua conta. No programa de hoje você vai ver que a inadimplência do consumidor brasileiro caiu pela primeira vez em 14 anos. Vai ver também quais são as vantagens de se comprar à vista em vez de optar pelo pagamento parcelado. E no segundo bloco a gente fala sobre imposto de renda. Será que vale a pena entregar a declaração logo no início ou é melhor esperar até o final do prazo para acertar as contas com o leão? Tudo isso você vai ver no Da Sua Conta de hoje, que está começando agora. A inadimplência do consumidor fechou 2013 com queda de 2% na comparação com o ano anterior, segundo pesquisa da Serasa Experian. Esse é o primeiro recuo no número de negativados nos últimos 14 anos. Segundo os economistas da Serasa, mais empregos e uma série de mudanças de comportamento pesaram para que ocorresse a queda de inadimplentes no país. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, que mudanças comportamentais fizeram com que a gente tivesse essa queda aí que não acontecia há muito tempo? Bem, uma excelente notícia essa dada pela Serasa Experian, Maria, porque realmente os maiores críticos do governo, da política econômica, vinham batendo muito nessa tecla de que o Brasil crédito tinha se expandido muito, né, nos últimos anos, e que sem controle disso, o consumidor poderia se endividar bastante, entrar em inadimplência e prejudicar, né, tanto a sua vida, como também prejudicar as relações de comércio e serviço. Então essa queda foi fundamental, né, para mostrar o contrário, que o consumidor ele realmente está cada vez mais aprendendo gradualmente a fazer a gestão do seu orçamento. E interessante que essa queda ela coincide com, por exemplo, Maria, com as notícias sobre o volume de vendas do comércio no ano passado. Por exemplo, nas festas natalinas, os dados mostram que foi um das festas, né, e períodos de compra, um dos piores dos últimos anos. O que pode estar associado ao quê? Que os consumidores utilizaram o 13º, parte do 13º, para liquidar contas e dívidas. Em vez disso, em vez de consumir, eles acabaram organizando melhor financeiramente sua vida. E por isso, talvez, esse resultado da redução da inadimplência. Isso é bom? O comércio ele não cresceu extraordinariamente, continuou crescendo. E, ao mesmo tempo, o consumidor resolvendo seus pepinos bancários e financeiros. Agora, isso a gente pode dizer também que essa questão, por exemplo, do comportamento, né? Hoje as pessoas têm mais essa preocupação com o nome, né? De ficar com o nome sujo na praça e aí não ter a oportunidade de fazer coisas que, por exemplo, abrir uma conta no banco, que tem uma série de restrições, né? Para quem está aí com o nome sujo. E você tem razão. Isso também está associado, é evidente, que o custo financeiro das dívidas tem se elevado no Brasil desde junho do ano passado, quando o Banco Central ele começou a escalada novamente de elevação da taxa de juros para controlar a inflação de 2014, né, desse ano. Então, significa que o consumidor, o cidadão, ele percebe que as suas dívidas estão ficando mais caras. E quanto mais tempo ele passa para resolver, né, o pagamento dessas dívidas, mais é o custo financeiro. Então, eles assumem dívidas, mas eles mantêm o pagamento em dia, justamente para não ter que pagar altos custos financeiros. E quando a gente fala em dívida, a gente já até falou disso aqui no programa, que o fato de ter uma dívida, isso não é uma situação ruim, né? O fato de ter dívida justamente quer dizer isso, que a pessoa está tendo a oportunidade de comprar coisas que antigamente não tinha, né? Pois é, se as pessoas elas se endividam, primeiro porque elas têm uma ficha limpa do sistema bancário e financeiro. Se elas se endividam, elas têm capacidade de pagamento, lógico. Não é? E se também elas se endividam, é porque o mercado financeiro está confiando na sociedade em prestar dinheiro para poder realizar seus sonhos ou outro tipo de compra ou adquirir algum bem ou serviço. A escolha entre pagar um produto à vista ou a prazo fica ainda mais importante neste período do ano, quando o consumidor se vê às voltas com as tradicionais despesas extras dessa época, como IPTU, IPVA, escola dos filhos. O pagamento à vista é sempre o mais recomendado pelos especialistas por vários motivos, como a não incidência de juros e a possibilidade de descontos. Mas nem sempre isso é possível, principalmente quando a compra tem um valor mais alto. Fábio, em que casos, qual o desconto ideal que o consumidor tem que analisar e falar, não, dessa vez vale a pena comprar à vista? Veja só, Maria, hoje em dia, como a maioria da população utiliza
como meio de pagamento, cartão de crédito ou cartão de débito, né, o dinheiro em si ele é muito pouco utilizado no cotidiano para pagamentos e, sobretudo, quando o volume de compras é muito mais alto, o que é que acontece? O desconto para quem paga à vista, não é como antes que nós tínhamos descontos de 20%, 30%. Hoje, na maioria dos casos, né, o comércio ele acaba dando um desconto ali no máximo de 5%. Por quê? Porque a operação de compra feita pelo cartão de crédito e o cartão de débito, né, que significa praticamente uma compra à vista, ela tem custos. E esses custos, né, são, de certa maneira, pagos pelo comerciante. Então, acaba que ele, dando desconto, né, ele ainda, de certa maneira, vai diminuir um pouco a sua margem de lucratividade. Né? Então, o comércio ele acaba reduzindo muito as margens de negociação no momento da compra e dando poucos descontos. Para o consumidor, qual é a vantagem? A vantagem, por exemplo, de comprar à vista, né, é não se endividar. E nesse caso, hoje talvez seja a maior vantagem, porque tanto faz você, muitas vezes, comprar para pagar com 30 dias, como pagar à vista, que o valor é praticamente o mesmo. Agora, se a compra, muitas vezes, ela passa por muito tempo na forma de prestação, tem o juro evidente. E aí fica um pouco mais caro. Mas para o consumidor ele tem que ver o tempo, né, que ele pode pagar a compra e também ver se ele pode pagar à vista para ter um descontozinho, mesmo que seja pequeno. A questão muitas vezes dessa compra parcelada é que, por exemplo, tem muitas lojas que oferecem, como você disse, o mesmo preço à vista ou dividido em 10 vezes. O problema de dividir em 10 vezes é que muitas vezes as pessoas que não têm um controle tão grande financeiro, elas acabam se perdendo, né? Esquecendo de colocar isso no orçamento. É porque, veja, 10 meses é um tempo relativamente longo, né, para um indivíduo. Então, nesses 10 meses, tudo é imprevisível. Você pode ter um problema de saúde, você pode ter o carro sofrer um acidente, você tem que ter um custo muito alto para consertar. Muitas coisas podem acontecer nos 10 meses. E você pode acumular dívidas em cima da dívida que você contraiu, né, no passado. Então, por isso que se você compra com preço de à vista em 10 vezes, né, então aí você tem que realmente ter muito controle e consciência de que você vai passar 10 meses pagando aquela compra e não fazer dívida, né, ou outra dívida, dependendo do valor dessa prestação. E no próximo bloco a gente fala sobre imposto de renda. O da sua conta volta logo depois do intervalo. Até já!